Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o teste da torneira. Eu sei que às vezes pode causar um pouco de confusão e você faz o teste da torneira e as fraldas estão impermeáveis, mas quando veste no bebê as fraldas absorvem. Então eu preciso esclarecer um pouco sobre isso. É importante falar que os tecidos que são de composição natural, 100% algodão ou que tem cânhamo na composição, ou que tem viscose de bambu, rayon de bambu, que são tecidos que têm absorção rápida, independente se você usa por dentro, por fora do bolso, enfim, é um tecido natural que tem absorção rápida. Já os tecidos sintéticos, que são 100% poliéster, ou que tem alguma porcentagem de elastano, eles podem ou não ficar com absorção lenta. Quais os casos, então, que tem absorção lenta de verdade, comprovada por mim ao longo desses anos? Quando você tem um microfleece ou um polar fleece, como esse que eu tô mostrando, muito grosso, como essas fraldas de velcro, elas vêm muito impermeáveis logo quando estão novas. Essas fraldas da Maboge, mais estreitas, elas têm um suede mais grosso, então elas vêm com muita goma, impermeáveis logo que estão novas. E também essas fraldas da Maboge, que tem esse elástico em forma de borboleta, também elas vêm com suede grosso, bem grosso mesmo, assim, espesso, que você percebe logo de cara. E aí, para conseguir usar essas fraldas e elas de fato absorverem, é um pouco complicado, tem que fazer algumas lavagens profundas. Mas nos outros casos, na maioria das outras fraldas chinesas, o suede é mais fininho, é um suede quase que transparente. E aí esse suede dificilmente tem absorção lenta. Se você tá com absorção lenta com esse suede, é porque tem ficado resíduo de sabão nas fraldas ou alguns minerais, caso você tenha água dura. A maioria dos sabões que são vendidos aqui no Brasil, alguns têm ativos, tem tamponantes, coadjuvantes, sinergistas, corantes, branqueadores óticos, fragrância, que mais? Enzimas, enfim, tem tantos componentes que, principalmente branqueador óptico, que eu sei que ele serve só para dar ilusão de branco, é totalmente desnecessário. Ele fica depositado ali na fibra do tecido. Enfim, alguns desses componentes podem sim ir depositando na fibra dos tecidos de toque seco, suede, fleece, microsoft, dry fit. E aí vai ficar lá o resíduo. Cada lavagem que você faz pode não sair completamente, vai ficar ali acumulando e fazendo o famoso build-up. Build-up pode ser de minerais ou build-up pode ser de detergente. Cada vez que acumula mais, vai ficando com a absorção mais lenta, é natural. E aí quando você faz o teste com fio de água da torneira, ele forma poças, ele vaza pelas laterais. Crianças, alguns bebês, eles fazem xixi muito rápido. Tem um jato de xixi, de urina muito forte e acaba acontecendo flooding, que é a inundação, né? O alagamento da fralda, porque o tecido não consegue absorver na mesma velocidade que o xixi sai do bebê. Então acontecem vazamentos nesses casos. Aí para essas pessoas, a melhor opção seria usar o tecido natural direto em contato com a pele do bebê. Ou seja, usar o melton, usar bambu, o cânhamo por fora do bolso ou usar com capa, né? Usar flats também, né? Que são 100% algodão ou que tem algum bambu na composição. Enfim, as fraldas de bolso que tem carvão de bambu, que tem fleece, que tem esse fleece colorido, que são tecidos mais grossos, mais espessos, eles tendem a formar poças com mais facilidade. E só quando você faz uma pressão é que de fato a água entra no tecido. A explicação que eu vejo assim mais simples é que com esses tecidos mais grossos, que tem 1 milímetro de espessura, é que a tensão superficial da água ela é maior ali nessa superfície, para romper fica mais difícil. Mesmo quando é novo, que tem a goma de fábrica,
ou quando já é usado, né, e acumulou resíduos de detergente nas lavagens. Quando você tem máquina de abertura frontal também, né, é importante falar que as chances de impermeabilizar por causa de excesso de detergente é maior, né, e por causa de enxágues que não são tão eficientes. Aí nesse liner de Microsoft é só para mostrar que quando essa tensão superficial é rompida, quando você tem uma área, uma superfície que você já conseguiu fazer a água entrar, o resto da passagem da água é muito rápida. Então só essa tensão inicial é que faz com que a água demore um pouco mais a entrar. O suede fininho ali, 100%, né? Entra super rápido. Agora eu vou mostrar uma fralda de Microsoft para falar um pouco dos tecidos brasileiros, né? Também tem essa característica de repelir a água. No caso do short, né, de soft, é um tecido mais grosso, são 2 camadas ou 3 de soft costuradas aí. Então, o que eu quero nesse caso é que a água não passe. Eu quero que ele segure essa água ali por cima e passe só um pouquinho de umidade para dentro. Então eu coloquei um pouco de água nesse recipiente de creme de cabelo e fiz um jato forte ali em cima de um absorvente que tem uma camada de Microsoft por cima, só para mostrar, né, essa característica da força do jato de xixi que rompe o Microsoft ali naquela pequena área e aí acaba facilitando a passagem do restante do xixi, né, quando a fralda está vestida no bebê. Aí aquela outra fralda de Microsoft, quando são só algumas gotinhas ou um fio de água bem fininho da torneira, a água não entra. Mas quando tem um jato de urina mais forte, quando a fralda está vestida no bebê e tem a pressão do bebê ali em cima, a água tende a entrar, o xixi tende a entrar e você não vai ter vazamentos. Então por isso que o teste da torneira ele é falho nesses casos. Mas dá para fazer sim uma fralda de carvão de bambu, que tem um tecido grosso, funcionar com absorção super rápida. Se você acrescentar o percarbonato de sódio ou Vanish ou OxiClean, dependendo de onde você mora, né, que é um agente anti-resíduos, shampoo anti-resíduos também, ou carbonato de sódio, barrilha leve. Esses são componentes que são mundialmente reconhecidos como agentes de limpeza profunda, porque eles agem na fibra do tecido, amolecendo e retirando esses resíduos que estão ali grudados. E assim, dessa forma, eu consigo usar as fraldas bem folgadinhas, como essa que eu tô mostrando. Às vezes, quando tem assadura, que é uma coisa bem rara de acontecer, mas acontece, eu gosto de deixar a fralda assim, muito larguinha para a pele respirar. E aí, por incrível que pareça, quando ela faz xixi, não vaza, não passa pra cama. Talvez porque ela faça xixi mais lentamente, né, não tenha o flooding. Ou talvez porque essa fralda esteja mesmo com a absorção muito rápida e daí consegue absorver na velocidade do xixi que ela faz. Então era isso que eu tinha para falar sobre o teste da torneira, espero ter esclarecido. E não quero mais causar confusão para ninguém. Peço desculpas.